Então, meu aluno trader, minha aluna trader de sucesso, vamos ver aí como é que fica o pullback na prática, beleza? Então, deixa eu fazer aqui o login na corretora. Lembrando aí que é uma boa prática sempre, quando terminar de fazer suas operações, fazer o logoff, né? Clicar lá em sair da corretora. Então, vamos aqui fazer o login. E vamos começar aí com o pullback. Vou tentar começar de uma forma bem devagar. Pullback é um assunto muito importante. O gráfico está o tempo todo dando pullbacks, tá? Dá pullback no movimento de alta, dá pullback no movimento de baixo, dá pullback lateralizando, porque você viu no conceito que pullback é puxar, pullback é retomar, é uma retraída. E o gráfico está fazendo isso o tempo todo, tá? Mas os traders enxergam o pullback no momento, como mostrei lá na prática, no momento que ele faz um rompimento de uma zona, né, que ele passa por uma zona de um topo, um fundo, um suporte, uma resistência e volta para atingir novamente aquela zona e continuar o seu movimento da sua tendência. Então, e o gráfico está o tempo todo fazendo isso e a gente vai começar a ver a forma mais fácil, a forma mais simples de ver pullbacks, a forma mais fácil e mais simples de ver o gráfico fazendo isso, tá? À medida do tempo que você vai praticando pullback, que você vai entendendo mais do pullback, você vai começar a ver, a visualizar e a conseguir dar entradas em pullbacks mais complexos, ou seja, de mais difícil visualização. Ok? Mas vamos primeiro começar pelos mais básicos e com tempo de tela, tempo de análise gráfica, tempo de trader, você vai ficando cada vez melhor no pullback, tá bom? Bom, então fiz o login aqui na corretora, a gente está aqui no EUSD, nosso ativo. O gráfico está de 1 minuto, eu vou fazer no gráfico mesmo de 1 minuto, que fica melhor da gente ter uma resposta mais rápida, né? O gráfico vai se mexer mais rápido. Agora, antes da gente pegar ele aqui em tempo real, eu quero mostrar com calma a parte teórica que a gente viu. Então, vou explicar fazendo alguns rabiscos, explicar numa parte do gráfico que já passou, para você ver como é que é isso acontecendo nos candles, no gráfico. E vou depois fazer aqui em tempo real para a gente ver também, ok? Bom, primeiramente, deixa eu ver aqui se tem um ponto legal aqui para a gente pegar no EUSD. Eu já operei hoje e estou voltando agora para gravar essa aula. Então, você pode ver que esse monte sobe e desce aqui provavelmente é no horário que o mercado é uma recessão, é no horário de 6 horas da tarde, que é o momento onde fecha vários ativos, fica somente esse aberto e mais uns outros 3, que é um momento de menos movimento, então ele realmente tem essa volatilidade. Deixa eu ver aqui um outro ativo. Deixa eu ver aqui o GBPJPY. Abriu no tempo de 5 segundos, deixou ir para 1 minuto. Então vamos ver esse gráfico aqui para a gente pegar uns pontos mais legais. Esse daqui já dá para estar mais didático, digamos assim. Então já tem pontos mais fáceis. Então vamos pegar ele daqui, no momento desse horário aqui de 6 horas. Ó. Aqui está no horário entre 6 até 7 horas, que é o horário que o gráfico realmente fica dessa forma. Então vamos começar a pegar o gráfico a partir daqui. E aí vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem esse momento aqui onde o gráfico está bem volátil, né? Já de cara aqui você consegue ver. Deixa eu tirar essa linha verde e vermelha para não confundir vocês. Isso daí é a banda de Bollinger, que está ainda configurada do OTC, que às vezes eu uso ela no OTC. Então, só para você ver aqui, ó, o gráfico está bem bem volátil, né? Subindo bastante, descendo bastante, com muitas sombras. Então chega num momento aqui em que ele vai começar a fazer seu movimento de alta, que ele já está voltando, digamos assim, para o seu normal, né? Para o horário onde o mercado se torna que tem mais investidores, né? Fica mais dentro dos padrões.
Então nesse momento aqui ele começa fazendo o que? Um movimento de alta. Lembrando para você tomar cuidado nessa questão de movimento, porque na aula de suporte ou resistência eu mostrei para você como é que muitos traders iniciantes começam a traçar a sua linha no gráfico. E aí vocês devem lembrar que eu mostrei que geralmente um trader iniciante vai fazer um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, várias vezes, tá? Lembrando que quando a gente faz esses sobes e desces nessas linhas imaginárias, né, que a gente vai tentar ver o gráfico fazendo esses movimentos em linhas, a gente não pode em todo momento subir e descer, a gente tem que ver qual é o sentido do movimento, tá? Então, por exemplo, bem aqui, ó, esse momento aqui, ó, neste momento aqui, o gráfico tá vindo, ó, ele tá vindo fazendo uma queda aqui. Aqui ele não sobe, sim, ele sobe, mas ele não sobe numa grande alta, ele dá uma pequena lateralizada e volta a cair. Essa outra queda aqui é uma queda reta. Aqui ele não caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, não. Ele foi uma queda reta. Então lembrem de tentar imaginar essas linhas no gráfico pegando a totalidade do seu movimento, tá bom? Então vamos lá. E assim, no caso de M1, como a gente vai pegar pullback, pullback a gente também, no caso de M1 são mini pullbacks, né? A grande maioria dos pullbacks que pega em M1 é mini pullback. Então sim, você pode levar em consideração algumas subidas e algumas descidas, mesmo sendo mais leves, mas não qualquer uma, tá? Então aqui você vai entender um pouco melhor isso. Então vamos lá, entrei no gráfico agora, entrei na corretora agora. Vamos supor que a gente está nesse momento aqui do gráfico. Então o que está acontecendo aqui? O meu gráfico começou um movimento de alta. Na hora que ele chegou aqui, eu percebo que ele começa a cair, ó, esse candle de força, onde ele cai e aí ele continua no movimento lateralizado. Ele não tem forças para subir, para retomar. Então eu já sei que ali eu ganhei, né? Eu tenho aqui um topo. Então se eu tenho um topo, eu vou logo traçar uma linha aqui nesse meu topo, tá? Como ele é cheio de ruídos aí, eu tento pegar aí no meio termo dele, tá? Então aqui seria um topo meu. Da onde que esse topo vem? Esse topo vem daqui de baixo, ó. Então esse ponto aqui vai ser um fundo, ok? Ó, o gráfico veio. Então onde é que está o fundo desse meu gráfico aqui, ó? Ele vem nesse movimento lateralizado. Então a partir daqui ele começou a subir. Então qual é o fundo que eu tenho aqui? É esse ponto bem aqui, tá? Esse ponto aí é o meu fundo. O gráfico veio no movimento lateralizado, mas você vê que ele vem numa pequena queda, né? Ó. Então ele veio, chegou aqui e foi onde ele começou a subir. Então esse candle verde aqui, ele marca a pontinha do meu fundo, tá? Aí você vê que essa linha ela tem confluência tocando outras linhas aqui, ó. Eu posso até deixar na pontinha daquela outra linha ali, ó. Lembrando que isso é uma zona, tá bom? Bom, então a gente iniciou a nossa análise a partir deste momento aqui. Então o gráfico subiu, aqui ele começou a cair, então aqui eu já sei que ele formou um topo e aqui eu já consigo visualizar um fundo. Então vamos ver lá o que aconteceu agora. O gráfico veio caindo, chegou no momento onde ele quase encostou essa minha linha de fundo, né, nessa vela aqui, mas não encostou, e aí ele deu uma lateralizada, tá? Pegou alguns candles aqui de lateralização e aí voltou a descer. Nisso que ele volta a descer, nisso que o meu candle volta a descer, deixa eu só ajeitar aqui, na hora que eu dei um zoom ele mexeu aqui, ele estava coladinho aqui no corpo, pronto. Na hora que o meu candle aqui volta a descer, o que acontece? Ó? Ele veio, lateralizou e aí ele volta a descer. Ele desce num candle de força, tá? Ele desce aqui num candle de força. O que acontece nesse candle de força aqui? Por que eu considero esse candle de força? Porque é um candle grande e que tem poucas sombras. Por mais que a sombra de cima ele seja um pouco maior, mas a de baixo ficou bem pequenininha. Então ele tem o seu pavio, a sua sombra pequena e tem um corpo grande, um corpo robusto. Tá? Então aqui é um candle de força, uma força bem básica, né? Esse outro candle aqui é um candle muito mais de força. A gente vai falar sobre candle de força na hora que eu chegar aqui, que aqui está interessante. Então aqui a gente tem um candle de força que fez, passou aqui por essa linha, que eu marquei essa linha no fundo
da minha antiga reta, certo? Então ela está fazendo um papel de suporte. Então no momento que ele passa aqui, teoricamente aqui acontece um rompimento, tá? A gente vai aprender mais sobre rompimentos e falsos rompimentos na aula de traps, que são as aulas de armadilhas, né? A armadilha vai ser gappings, movimentos que a gente acha que vai ser um rompimento e acaba entrando a favor do rompimento, mas o gráfico volta. Então a gente vai conseguir identificar um pouco essas armadilhas. Então o que acontece aqui, ó? No momento que o gráfico passa para a parte de baixo dessa minha linha, eu já sei que eu posso ter um pullback. Lembra que o conceito de pullback, se ele está vindo no movimento de baixo, é o que? Ele vai descer, vai subir um pouquinho respirando, vai bater numa zona, numa linha superior e teoricamente ele vai voltar a cair, tá? Então vai ser um movimento mais ou menos assim. Ele vai vir caindo, pegou uma respirada, volta a cair, tá? Nessa respirada aqui que ele pegou, deixa eu fazer em cima da linha ali, aproveitar aquela linha, ó. Então vamos supor que ele caiu, ó, passou essa linha aqui, subiu um pouquinho, encostou nessa linha aí e voltou a cair. Então, teoricamente, aqui a gente tem o nosso movimento de pullback. Deixa eu colocar outra cor aqui para você poder ver isso daí. Então, teoricamente, aqui eu tenho o meu movimento de pullback, ó. O gráfico veio descendo, subiu, bateu na minha linha superior e voltou a cair. Então aqui foi o meu movimento de pullback. Na hora que ele sobe e bate, eu dou a entrada falando que ele vai cair. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Ele veio caindo, lateralizou um pouquinho, tá? E aí voltou a cair. Nisso que ele volta a cair, ele passou pela minha linha aqui, tá? E aí quando ele passa pela minha linha e o gráfico vem para a parte de baixo, como é que eu posso identificar que ali pode ter um pullback ou vai ser um ruído, né? Porque se você vê aqui o restante do gráfico, você vê que ele passou, mas logo ele voltou. Então foi um falso rompimento. Mas mesmo em falso rompimento eu consigo dar entrada de pullback, eu consigo achar os meus pullbacks, tá? Então aqui o que eu posso fazer aqui, ó? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no gráfico. Certo. Então o que acontece aqui nessa parte do gráfico? Nesse momento que teve o rompimento, a gente vai, eu vou falar para você aqui uma coisa que você vai prestar atenção a partir de agora. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Quando a gente tem candles, eu vou usar essa linha azul aqui de cima como exemplo só para você entender, tá? Quando eu tenho candles que estão vindo aqui, ó, caindo. No momento que esse candle passa por essa linha, eu tenho duas formas do meu candle cruzar essa linha e eu tentar identificar um pullback, tá? Ou o meu candle vai cruzar essa linha dessa forma. O que essa forma aqui quer dizer? Essa forma aí quer dizer, deixa eu mostrar aqui para você. Essa forma aqui quer dizer que a maior parte do candle ficou o quê? A maior parte do corpo do candle ficou o quê? Acima da minha linha, certo? Então, abaixo da minha linha passou uma pequena parte do candle. Você consegue ver aqui? Abaixo da minha linha passou uma pequena parte do candle. A maior parte do corpo do candle ficou acima. Então, se acontece dessa forma, o meu candle cruza a minha linha, mas fica uma pequena parte dela do candle abaixo e uma parte maior acima, eu ainda não considero aquilo um rompimento ou um falso rompimento, tá? Isso daí pode ser simplesmente o meu candle entrando na minha região de suporte, na minha região de resistência. O que eu vou fazer então para poder dar um possível pullback? Eu vou esperar 3 candles de confirmação, tá? A gente sempre vai trabalhar com um número 3, um número mínimo de 3. Então, se ele aconteceu dessa forma, eu vou esperar mais 3 candles. Então, vamos supor que ele abre aqui um outro candle vermelho, tá? Vamos supor que agora ele apareceu um candle verde. E aí vamos supor, aqui eu tenho o quê? 2 candles de confirmação. Vamos supor que depois ele veio um outro vermelho.
E aqui, o que acontece aqui? O que eu quero mostrar aqui é que esses 3 candles, a partir deste momento aqui, estes 3 candles, deixa eu achar aqui o círculo. Esses 3 candles, eles vão ser os meus 3 candles de confirmação de um rompimento ou de um falso rompimento. Só que para ele ser os meus candles de confirmação, primeiro, para ele ser o meu candle de confirmação, primeiro, eles não podem tocar na linha superior. Tá? Então, primeiro, ele não pode tocar na minha linha superior. Então, às vezes um pavio, né, uma sombra pode encostar, tá? Mas se um pavio ou uma sombra encostar, vai ser o pavio ou uma sombra somente de um desses 3. E somente o pavio ou a sombra encosta, tá? O corpo fica fora. Então, o importante para mim é que desses 3 candles de confirmação, o corpo dos 3 candles não encoste na linha. Ele não encerre encostando na linha. E se um deles encostar um pavio, que seja somente um. Só um. Ok? Somente um deles encosta o pavio. Ok. Então, dessa forma aqui, eu tenho os meus 3 candles de confirmação. Então, primeiro detalhe sobre isso, aqui desses 3 candles, eles não podem tocar a linha, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se tem como editar ali. Não tem como editar. Então, deixa eu só ajeitar aqui, ó. Então, o corpo não pode tocar na linha. Ok? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre os 3 candles de confirmação de um rompimento ou um falso rompimento. O corpo desses 3 candles não pode encostar na linha. E a segunda coisa que eu falei é que somente o pavio, ou a sombra, né? Somente o pavio pode encostar. Sendo, nesse caso, né? Nesse caso, somente a de um candle. Ok? Então, nos meus 3 candles de confirmação, o corpo de nenhum dos 3 pode tocar na linha de cima, senão já bagunçou, não, nesse momento aí não vai ser uma possível entrada de pullback, não uma fácil, uma simples, tá? E desses 3 aqui, a sombra de somente um deles pode tocar. A sombra ou o pavio de somente um deles pode tocar. Se a sombra de um tocou, a sombra de outro tocou e a sombra de outro tocou, ali você já descarta aquela entrada como um pullback. Ali você poderia dar uma entrada como uma resistência, aqui no caso, tá? Mas não como pullback. E aí o que acontece aqui? A partir do terceiro, deixa eu pegar aqui a borrachinha. A partir do terceiro candle, você já pode ficar atento para dar entrada, dar entrada num possível pullback. Tá? Então aqui já pode acontecer que o próximo candle, no caso o quarto, encoste na linha. Tá? Ou ele ou o pavio dele. Tá? O pavio dele, ele não precisa acabar desse jeito não. Tá? O pavio dele pode encostar aqui. Então se o pavio dele encostou aqui, ou ele encerrou aqui, a gente já dá a entrada de pullback. Tá? Se ele subiu, na hora que ele sobe e passa aqui, eu já dou a entrada aqui em cima. Tá? Deixa eu colocar um símbolo aqui. Se ele subiu, ó, se ele subiu aqui e passou da minha linha, eu já dou a entrada aqui em cima. Eu não espero ele encerrar para ver onde é que esse candle vai acabar. Eu já dou a entrada acima da linha. Tocou, passou a linha, eu já dou a entrada, tá? Para a vela seguinte. E aí a vela seguinte vai fazer um movimento de pullback, ou seja, um movimento onde ele volta a cair. Ok? Então, esse é o primeiro caso que a gente vai tentar identificar no gráfico, tá bom? Tenta gravar ele aí. Se você tiver com seu caderno, espero que esteja, que para aprender tem que anotar. Anota isso daí, dá uma pausa no vídeo, anota isso daí, que eu vou agora apagar e colocar o outro caso que a gente pode ter
para identificar mini pullbacks, tá? Aqui é um mini pullback, tá? Você vê que isso tudo acontece rápido, né? Gráfico de 1 minuto. Então, qual seria o segundo caso? O segundo caso seria assim, ó. O meu candle, esse meu candle aqui, ele desceu, mas ele foi um candle maior, onde pelo menos metade do corpo dele fica fora e a outra metade dentro, ou mais da metade fica dentro, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui que fica praticamente meio a meio, né? Então o que acontece? Esse candle aqui deixou praticamente metade do corpo fora e metade do corpo dentro. O que importa é que a gente tem aí uma média de 50% do corpo do candle, né? 50% ou mais do corpo do candle aqui abaixo da linha. Então se acontecer dessa forma, deixa eu até fazer maior para você não ter nenhuma dúvida. Se acontecer dessa forma, do meu candle descer e a maior parte do corpo dele está aqui debaixo da linha, esse meu candle eu já considero ele um candle de confirmação, tá? Lembrando, que eu não anotei aqui antes, a gente procura 3 candles de confirmação, ok? Então a gente vai procurar 3 candles de confirmação. Então, se esse meu candle que rompeu metade do corpo dele ou mais ficou abaixo da linha, eu já considero ele como um candle de confirmação, tá? Então aconteceu isso daí, o que vem depois? Vai vir o próximo candle. Na hora que o próximo candle vier, ele nasce aqui. Então agora eu tenho o que? 2 candles de confirmação. E aí vamos supor que o próximo ele já comece a subir. Então aqui eu vou ter o que? 3 candles de confirmação. Vamos supor que ele suba mais um pouquinho. 4 candles de confirmação. Então eu nem preciso ter o quarto candle. Eu preciso ter o que? Somente 3 candles de confirmação. Desses 3 candles, o corpo de nenhum deles pode tocar a linha, exceto nesse caso aqui, que é o que está rompendo, né? E se um deles encostar na linha, somente o pavio, tá? Agora, esse segundo caso aqui já não se encaixa para esse daqui, só se encaixaria para esse se fosse no primeiro caso aqui, que já seria um pullback, que eu vou falar disso daí em algum outro momento, que a gente tem até uma oportunidade de falar aqui, que eu já olhei aqui nesse candle de força, tá? Então, nesse caso aqui, esses outros dois candles, esse candle já é de confirmação, esses outros dois candles, eles não podem encostar o pavio. Se encostar, tem que ser somente nesse primeiro aqui, tá? Se a gente for ter algo encostando no pavio, tem que ser somente nesse daqui, ó. Se esse daqui encostou o pavio lá, a gente já vai dar um pullback já nele. Se isso vier de um candle de força, eu vou explicar lá na frente. Se ele não tocar o pavio dele lá, esse segundo também não pode tocar. Se esse segundo encostar o pavio lá, eu já vou evitar a minha entrada, já vou perder um possível pullback, tá? Bom, então nesse caso aqui eu tive meus 3 candles de confirmação, e aí o meu próximo candle já pode tocar lá, que eu já vou dar a entrada no momento que ele tocar ou no momento que ele passar da minha linha, ok? Então aqui eu já daria a entrada para ele continuar fazendo o seu movimento de queda ou fazendo o seu movimento de correção, tá? Então daria a entrada ali e aí depois ele voltaria aí a fazer o seu movimento, onde ele poderia voltar a cair ou ele poderia cair um pouquinho e depois voltar a subir, tá? O pullback não... a gente está trabalhando aqui com gráfico de M1. Então o gráfico de M1 ele tem muito ruído. Lembra que eu falei isso em outra aula. Gráfico de M1 tem muito ruído. Então é normal acontecer um pullback e ele não cair de uma vez só. É normal ele fazer um movimento de lateralização, subir um pouquinho, cair depois. Porque aqui é M1, tem muito ruído. Se você vê essa mesma parte do gráfico em um gráfico de M5, M15, M30, ele provavelmente chega, bate no suporte, no suporte ou na resistência e volta a descer, tá? Porque é um gráfico de menos ruído. Então ele pode também fazer isso bem daqui, ó, em M1, ó. Foi, veio, fez um pullback, desceu e voltou subindo, tá? E aí futuramente ele pode voltar a cair e dando outra oportunidade de pullback aí pra gente. Ok?
Bom, então você entendendo aí esses desenhos que eu fiz, vamos ver agora isso aqui no gráfico, tá? Então vamos lá. Então a gente já traçou o topo, já traçamos o fundo e a gente viu que o gráfico desceu um pouquinho, lateralizou e veio aqui e fez esse rompimento. Nesse rompimento aqui, o que você consegue ver? Você consegue ver que esse candle aqui, ele rompeu, mas a maior parte do corpo dele ficou acima dessa minha linha. Então ele não conta como um candle de confirmação, tá? Quem que vai contar como candle de confirmação aqui para mim? Quem vai contar aqui para mim como candle de confirmação? Então, esse primeiro candle aqui, ó, você vê que ele foi e encostou lá na linha, tá? Aqui, uma boa parte de trader com mais experiência já daria entrada aqui num pullback diferenciado, que eu não vou explicar ele aqui agora, vou explicar ele lá na frente, que eu vi um candle de força bem melhor lá na frente pra gente explicar isso. Mas aqui seria o meu primeiro candle de confirmação, aqui seria o meu segundo, ó, o pavio chegou lá perto, mas não encostou, tá? Aqui seria o meu segundo candle de confirmação. E aqui seria o meu terceiro candle de confirmação. Então, a partir desse momento aqui, se os próximos candles tiver um que encoste na linha, eu dou entrada no meu pullback. E foi o que aconteceu já no candle seguinte. Já aconteceu nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ele já subiu e chegou lá na minha linha. Ele passou lá na minha linha. Na hora que ele passa dali, eu já dou entrada para a vela seguinte. Já dou entrada aqui para a vela seguinte, falando que aí vai ser um pullback, falando que isso daí vai cair, ok? Então eu daria uma entrada aqui, deixa eu apagar aqui. Então eu daria essa entrada bem aqui, ó. Então eu dei a entrada aqui, falando que ia ser um pullback, ele ia cair na vela seguinte. Qual é a vela seguinte? É essa outra vela aqui. Então a vela seguinte é essa vela verdinha aqui, ó. Então eu dei a entrada lá em cima falando que a próxima ia cair. Então a minha entrada ia estar aqui, ó. Então o que aconteceu? A outra vela ficou lá embaixo, seria um win. E aí o que aconteceu? O gráfico continuou caindo? Não. O gráfico ele voltou a subir. Ele caiu aqui e voltou a subir, tá? Então na hora que ele volta a subir aqui, encostou de novo, eu não pego mais, tá? Pullback a gente pegou uma vez, pronto. A gente espera ele fazer um outro movimento para ver se a gente consegue pegar ele novamente, ok? Então o que vai acontecer aqui? Ó? O meu gráfico vai começar a subir, tá? Aqui você consegue prever esse movimento aqui. Deixa eu circular aqui para mostrar para você. Você consegue até prever esse movimento aqui, porque aqui ele faz uma figura. Deixa eu colocar uma outra cor. Lembra do candlestick? A gente consegue identificar bastante coisas em candlestick. E lembra, candlestick a gente não utiliza ele sozinho, mas a gente tenta utilizar ele em confluência com outras coisas. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma figura. Você consegue imaginar que figura de candle é essa? Que candlestick é esse? Qual é esse padrão de candle? E aí? Eu vou te dar aqui 5 segundinhos para você pensar. Bom, se você respondeu que isso daí é um contra-ataque de alta, você acertou, tá? Aqui é o nosso padrão de candle, nosso candlestick de linha de contra-ataque de alta. Então, na hora que ele forma essa figura aqui, ele já mostra para mim que possivelmente o gráfico vai voltar a subir. Então, se eu tenho uma confirmação no candle seguinte, né, eu posso já esperar com mais razões, com uma confluência maior, que realmente isso daí vai continuar a subir, que foi o que aconteceu ali, ó. Traders mais agressivos provavelmente dariam a entrada aqui, ó, falando que aqui ia subir. Daria um loss na primeira, mas ele recuperaria na segunda com o martingale, tá? Mas aqui não é pullback, tá? Aqui eu já estou falando de entrada seguindo o padrão de candlestick. O nosso primeiro pullback foi aqui e deu certo. Bom, a partir do momento que o gráfico sobe de novo, eu tenho agora uma outra oportunidade de pullback, certo? Qual é a outra oportunidade de pullback que eu tenho aqui agora? É o meu gráfico que subiu. Agora eu vou esperar o quê? Que ele desça. Na hora que ele descer, ele vai ter que encostar o quê? Nessa linha aqui, ó, para ele voltar a subir. Agora é esse movimento de pullback que eu vou esperar, tá bom? Ele está subindo, vou esperar ele descer para encostar na minha linha e eu falar que ele vai subir de novo, tá?
Então vamos lá, vamos tentar identificar isso daí agora. Então o que acontece aqui, ó, o gráfico vai vindo aqui. E lembrando, a gente, deixa eu lembrar logo vocês de uma coisa, a gente deve sempre estar corrigindo as nossas linhas, tá? Então aqui, ó, a nossa linha que a gente traçou, isso a gente tem que fazer sempre no olhômetro. Quando você vai tendo tempo de tela, isso vai ficando mais fácil para você. Então aqui no nosso topo a gente não precisa mexer, o gráfico ainda nem me chegou lá. A gente vai precisar mexer aqui, ó, porque a gente tinha traçado um fundo e esse nosso fundo já foi burlado, então a gente consegue ver melhores pontos aqui neste fundo. Qual é o melhor ponto que a gente consegue ver aqui, ó? A gente pode pegar essa linha aqui e puxar ela um pouquinho mais para baixo, deixar ela bem aqui, ó, onde ela vai pegar essa parte aqui de baixo, vai pegar ali e vai continuar pegando essas pontas daqui, ó. Então a gente apenas refinou ela, apenas colocamos essa linha num posicionamento melhor. Então você vê que eu mexi bem pouquinho nela. Então quando a gente faz correção nas nossas linhas, são movimentos bem poucos mesmo, bem pequenos, tá? Aqui eu mexi praticamente o máximo que a gente pode mexer numa linha, tá? Então vamos lá. Então por que eu fiz essa correção? Para deixar ele tocando em mais pontos, né? Ele que eu digo a linha, tocando em mais pontos de confluência. E como aqui caiu e começou a subir, aqui eu tenho uma nova marcação. Qual é a minha nova marcação aqui? É esse fundo aqui, ó. Certo? Você vê que ele veio, fez esse fundo aqui e voltou a subir. Ah, você não podia pegar essa linha aqui de cima e jogar ela lá para baixo? Não. Sim, poderia, mas eu ia estar tirando a marcação minha, estar perdendo a marcação minha. Tá? O nosso gráfico ele é feito por várias marcações. Então essa marcação aqui eu não preciso tirar, porque eu estou vendo que ela tem confluência aqui, eu estou vendo que ela obedeceu aqui, ela obedeceu lá atrás. Então não tem para que eu tirar essa outra linha aqui, tá? Essa daqui, essa linha que eu tracei agora, que eu vou até deixar ela aqui com amarela, ela tem menos moral, tem menos força do que essa minha linha azul. Essa minha linha azul, até então, é nela que eu vou me basear, tá? Essa outra aqui eu vou me basear se eu ver que o gráfico vai chegar a obedecer em algum momento dela, tá? E vamos ver aí o que vai acontecer. Mas até então, essa minha linha azul aqui tem mais moral do que a linha amarela. Bom, então vamos lá. O gráfico desceu. A gente viu aqui que ele fez uma retomada, né? Começou a subir, deu aqui o padrão de contra-ataque de alta, começou a subir, e aí subiu, chegou aqui, ele pegou uma lateralização, né? Aqui ele chegou a descer um pouco, mas não chegou perto da linha. Aqui ele voltou a subir um pouquinho, e aqui você vê que ele tem uma queda, aqui ele cai. E nesse movimento de queda aqui, aqui é onde eu quero falar do candle de força. Então, aqui eu quero mostrar para você duas coisas, tá? Deixa eu colocar aqui anotando para você. Primeira coisa que eu quero mostrar. Você vê que esse candle aqui desceu bem forte, o candle bem grande, rompeu. O que eu tenho aqui? O que você consegue ver nesse pedaço bem aqui? Consegue ver alguma coisa aí? Consegue ver algum padrão de candle aí? Esse daí é um padrão de candle que é o engolfo de baixa, tá? Engolfo de baixa, tá? Engolfo de alta, eu tenho um vermelho pequeno e um verde grande. Engolfo de baixa, eu tenho um verde pequeno e um vermelho grande, sendo que esse verde fica dentro do corpo do meu vermelho. Então você vê que o corpo aqui do meu vermelho, tanto em cima como embaixo, tá maior do que esse outro candle. Então aqui é um engolfo de baixa. O que o engolfo de baixa faz? O engolfo de baixa joga o movimento para baixo, ok? Bom, então a primeira coisa que você tem que notar aqui, você viu esse movimento grande, seu olho já tem que bater logo. Poxa, esse candle foi grande, esse candle teve muita força, e já observa logo, ó, poxa, ele engoliu o outro candle, então isso aqui é um engolfo de baixa. Então você visualizando isso, o que acontece? Você vê que ele rompeu a nossa linha azul, a nossa linha que está com mais moral até o momento. Então na hora que ele rompe essa linha azul, vem a que eu expliquei lá no início.
Metade do corpo dele está para onde? Está mais para baixo da linha ou mais para cima? Está mais para cima. Então, se metade do corpo dele está mais para cima, ele não é um candle de confirmação meu, tá? Só que aqui eu tenho dois sinais de que a força vendedora está muito forte. Aqui eu tenho dois sinais que mostram que o meu gráfico provavelmente vai continuar descendo. Quais são esses dois indicativos que eu tenho? Primeiro, a minha figura, o meu padrão de candle, que é o engolfo de baixa. E segundo, é o tamanho desse candle. Olha só que candle grande, que candle de força. Não só pelo tamanho, mas você vê que ele não tem pontas. Ó. Lá em cima ele tem só uma pontinha bem pequenininha. Aqui embaixo ele não tem nada, não tem nenhum pavio, não tem nenhuma sombra. Então, ele é aquele candle que a gente chama de Harobozu, que é um candle que tem somente corpo, um candle grande, um candle de força. Então, se ele é um padrão de engolfo de baixa e um candle de força que fez o rompimento, você não precisa ter dúvida que esse movimento vai continuar caindo, tá? Então, o que acontece nesse candle seguinte? O candle seguinte, que vai ser o meu primeiro candle de confirmação, ele sobe e toca a linha. Se ele sobe e toca a linha, você não precisa ter nenhuma dúvida que você pode dar uma entrada aqui, tá? Por quê? Por causa dessas duas confirmações que a gente tem que o gráfico vai continuar caindo. A confirmação do engolfo de baixa e essa confirmação do candle de força. Deixa eu anotar aqui, para você poder anotar aí no seu caderno. A nossa segunda confirmação foi o candle de força. Ok? Então a gente teve duas confirmações aqui que o gráfico vai continuar caindo. Então nessa segunda vela aqui, o que acontece nessa segunda vela aqui? Ela continuou caindo, certo? A gente esperava isso. Só que ela subiu e tocou aqui. Nisso que ela subiu e tocou ali, sem dúvida você pode dar uma entrada aqui, que é um mini pullback, tá? Um pullback aí diferenciado, ok? E mesmo ele fazendo isso daí, você pode contar isso daqui como um candle de confirmação, tá? Aqui você pegaria essa entrada aqui que estaria na cara, estaria pedindo para você pegar essa entrada, e mesmo assim isso daqui seria um candle de confirmação. Logo depois a gente tem o nosso segundo candle de confirmação, logo depois o nosso terceiro candle de confirmação, ó. Aqui você vê que tem um gap, né? Ele pulou, ele quis subir, mas esse outro candle não chegou a encostar na nossa linha, e aí ele voltou a cair, tá? Então aqui nessa parte aqui, o nosso gráfico volta a cair aqui. E aí ele tenta subir nesse outro candle aqui. Quantos candles a gente já tem aqui então? 1, 2, 3. 3 candles de confirmação, que é o que a gente precisa, né? A partir daí, qualquer candle que encostar lá, a gente vai dar a entrada do pullback. Aqui a gente ainda acaba tendo mais um candle, aqui mais um candle, e aí esse outro aqui sobe e encosta na linha. No momento que esse daqui encosta na linha, é de fato o momento que a gente vai dar a entrada. Ó. Ele chegou e encostou ali na linha. Então nesse momento a gente vai dar a entrada para o candle seguinte. Então aqui a gente estaria tendo a nossa segunda vitória do pullback. Segunda vitória não, a terceira, né? Mas para vocês que estão iniciando, provavelmente vocês não teriam pego aqui, mas agora vocês já sabem, já dá para vocês analisarem isso e pegarem. Então aqui seria a nossa segunda vitória de um pullback, digamos assim, mais simples, né? Nossa segunda vitória de um pullback mais simples, e a gente já poderia ter até 4 vitórias de pullback, né? Porque aqui atrás, deixa eu colocar aqui na seta. Aqui atrás, ó, a gente poderia ter pego essa entrada aqui, ó, que aqui também foi um candle de força, tá? E o candle seguinte, ó, cruzou, a gente poderia ter pego essa entrada aqui. Lembrando que essa linha nesse momento estava mais em cima, né? Aqui a gente fez a correção. Então, quando vocês tiverem mais experiência gráfica, vocês teriam já pego aí 4 vitórias nesse trecho aqui. Mas, como estamos iniciando, estamos aprendendo, vamos começar aprendendo devagarzinho, dos pullbacks mais simples, que no caso seriam 2 vitórias que nós teríamos. Ok? Então vamos continuar vendo um pouquinho mais desse gráfico aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para a gente ver. Até agora, os dois casos que eu mostrei, o candle rompeu, mas ficou a maior parte do corpo para cima, né? Vamos ver se a gente acha aqui algum rompimento que fica a maior parte do corpo para baixo. Aí,
aqui é um momento também que o gráfico continuou caindo, né? Se o gráfico continuou caindo, lembra, o gráfico continuou caindo, você olha para essas duas linhas aqui e para e pensa, eu preciso fazer alguma correção nessas linhas? A linha azul está na cara que não precisa, né? Você viu que ela continua com toda a moral dela, ela respeitou muito bem. E aí a gente vai ver a linha amarela. Será que eu preciso fazer alguma correção nessa linha amarela aqui? E aí, se você tentar puxar ela aqui um pouquinho mais para baixo, você consegue ver que aqui ela teve menos ruído. A gente ajeitou um pouquinho mais o ruído dela, ela ficou um pouquinho melhor, tá? Dá para eu puxar mais para baixo? Dá para eu puxar mais para baixo, mas eu só fico com um toque aqui. Eu prefiro ficar com um toque mais forte ali e saber que aqui é uma zona, né? Uma zona, uma região, uma área de que agora vai ser uma resistência, né? Uma antiga área de suporte que agora vai ser uma resistência. Vamos lá. Então aqui o gráfico começa a cair. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Espera aí que a garrafa ficou longe. Aproveita esse tempo aí e vai fazendo as anotações, tá bom? Vai olhando aí o gráfico, vê se você identifica alguma coisa. Eu já identifiquei bem que uma coisinha no gráfico. Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? O gráfico, ele fez o pullback e começou a cair, ok? Então ele caiu, continuou caindo aqui. E aí o que acontece aqui embaixo? Olha só que legal. Deixa eu apagar lá em cima. O que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo, a gente está vendo que ele chegou no momento que ele começou a subir, porque a gente já está vendo o gráfico feito, né? Mas se a gente estivesse operando, o que a gente ia ter aqui nesse momento? A gente ia ter aqui nesse momento o seguinte. Deixa eu colocar um tampão ali para tapar a visão de vocês. Beleza. Oxe, ele não tapou. Bom, deixa aí. O que acontece aqui? O gráfico veio caindo. E aí chega nesse momento, ele dá um outro candle que aparentemente é um candle de força, né? Ok? E na verdade é um candle de força, tá? Mas o que acontece logo em seguida? Ele tem um getting pro alto. E esse candle aqui de dentro, você vê que ele está engolfado pelo outro, né? Você vê que esse candle vermelho está engolfando ele, ou seja, está comendo ele, está abraçando ele, está esmagando ele. Que figura de ação, que figura de candle é essa? Você sabe me dizer? Qual é essa figura de candle? 3 segundinhos. E aí, descobriu? Ó, só porque eu falei engolfo, não vá se enganar pensando que isso daí é um engolfo de alta, porque você já viu que o gráfico está subindo, né? Ou um engolfo de baixa, tá? Lembra, um engolfo ele vem com o grandão depois do pequeno, tá? Tenta gravar isso daí, ó. O engolfo ele vem com o grandão depois do pequeno. O engolfo de alta começa com um pequeno vermelho. O engolfo de baixa começa com um engolfo verde, com um pequeno verde, tá? Você vai pegando essas dicas assim que você vai ficando mais fácil de você gravar as figuras. Então, se eu tivesse um pequenininho aqui verde e o próximo vermelho, aqui seria um engolfo de baixa. Se eu tivesse o primeiro pequenininho aqui vermelho e o segundo verde, eu teria um engolfo de alta. Mas aqui não é engolfo, tá? E eu não começo com pequeno, eu começo com grande. Eu começo com grande engolindo pequeno e não um pequeno sendo engolido pelo grande. Quando eu tenho grande engolindo pequeno, isso é um harami ou harami. Aqui no caso é um harami de alta, tá? Um candle vermelho grande engolindo um candle verde. Então aqui é um harami de alta. No momento que eu tenho esse harami de alta, o harami de alta diz o quê? Que o gráfico vai começar a subir. Então, como eu não tenho nenhuma marcação, se eu tivesse uma linha aqui embaixo, uma linha de... Deixa
Deixa eu pegar uma linha aqui. Se eu tivesse aqui embaixo uma linha, por exemplo, de suporte, ficaria na cara que aqui seria logo uma entrada. Eu já daria uma entrada logo aqui, logo direto. Mas eu não tenho nenhuma linha embaixo, eu não tenho nenhuma marcação nesse ponto aí, tá? Então o que acontece? Na hora que eu vi essa figura aqui, que o meu próximo candle começasse a fazer sua movimentação, como aqui eu já sei que é um harame de alta, eu poderia rapidinho voltar aqui no gráfico para ver se eu via alguma parte aí embaixo, tá? Voltar de uma forma rápida. E a gente vê que lá embaixo tem, ó. Agora eu não sei se ali vai encostar lá. Deixa eu ver aqui, aqui tá no 728. Ó, aqui desceu bem mais. Então ali não atende. Então como eu não tenho nada próximo e o gráfico é rápido, eu não vou ficar procurando lá atrás uma outra linha. Eu vou esperar o tempo real do gráfico me mostrar, tá? Lembrando que eu estou explicando como se aqui tivesse acontecendo agora. Então se aqui é um harame de alta, eu vou esperar o meu próximo candle. Se o meu próximo candle for verde, ele vai estar tipo que me confirmando que aqui vai iniciar um movimento de alta, tá? Então eu sei que aqui não é um pullback, mas aqui seria também um outro ponto que você poderia dar uma entrada, tá bom? Uma entrada aí sendo confirmada através de um harame de alta. E aí o gráfico vai fazer o que? Vai começar a subir, tá? Então se o gráfico começou a subir, o que eu vou aguardar agora? Eu vou aguardar que ele cruze alguma dessas minhas linhas, que ele rompa alguma dessas minhas linhas aqui para que ele comece a subir. Lembrando que a linha que está com moral é a azul, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui? Na hora que ele chega aqui, ó, esse candle verde rompe a minha linha amarela, tá? Lembrando que o gráfico está acontecendo, então eu ainda não sei o que aconteceu aqui para frente. Então a minha linha amarela, por mais que ela não tenha moral, digamos assim, por mais que a moral dela esteja baixa, ela é uma linha de análise, certo? Então o candle verde cruzou ela e a maior parte do corpo do candle verde ficou abaixo dela. Então eu vou esperar o candle seguinte para ser um candle de confirmação para mim. O candle seguinte apareceu e tocou, beleza? Um candle pode tocar, mas o candle seguinte também tocou minha linha. Então dois candles tocaram minha linha, eu já não faço mais nenhuma análise de pullback aqui, tá bom? E aí o gráfico desce e aí começa a subir. Tá? Nesse momento que ele desce, começa a subir, rompe a minha linha que está com moral, vamos logo ver esse gráfico aqui, esse candle aqui que rompeu. Esse candle que rompeu, você vê que a maior parte do corpo dele está acima, né? Que era até o exemplo que eu queria achar, né? Um exemplo onde a maior parte do candle está acima. Então, se a maior parte do corpo do candle está acima, esse meu candle aí já é um candle de confirmação, tá bom? Então o que eu passo a fazer aqui? Eu vou observar esses outros candles e ao mesmo tempo eu vou fazer correções nas minhas linhas, tá? A minha linha azul que está com a moral toda eu não preciso mexer, ela até obedeceu aqui, ó, como resistência, né? Poderia ter dado a entrada aqui como resistência. E eu tenho um novo fundo lá embaixo agora, ó. Você vê que o gráfico veio, desceu e criou lá embaixo um novo fundo. Então eu posso jogar uma linha lá para baixo. E aí uma dica, se você tem uma linha aqui que ela não tá dando muita diferença, como essa daqui, ela chegou já em dois momentos do gráfico e não fez muita diferença. É bom que você faça ou uma correção grande nela, tá? Uma correção grande seria tirar ela daqui e puxar para uma área totalmente diferente, ou você tira ela aí do jogo, né? Tira ela do seu gráfico. Então no caso aqui, se eu fosse tentar fazer uma correção nela, eu poderia tentar puxar ela aqui um pouquinho mais para baixo, que seria aquela puxada que antes eu não quis dar para não perder a confluência dos três ali. Mas agora chegou a hora da gente fazer essa correção. Tá? Se eu tivesse feito ela antes, não ia fazer diferença nenhuma para mim nesse caso aqui, tá? Ele ia continuar dando os toques lá que ele deu. Então vamos lá, o que acontece aqui? A gente está agora nesse tempo do gráfico. O gráfico subiu, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer agora. Se ele subiu, ele passou a minha linha azul, que é a linha que está com moral. Então se ele passou a linha azul, eu vou esperar que ele volte para eu fazer o meu pullback, tá bom? Beleza.
Aqui tá parecendo uma figura, não lembro qual é. Ele tá muito grande aqui, acho que não chega a ser nenhuma figura mesmo específica não, porque o verde passou o vermelho. Mas vamos lá. Ele rompeu aqui, e aí ele veio com esses candles pequenininhos, tá? Esses candles pequenininhos assim, geralmente quando o candle tá vindo numa movimentação maior, já fica de dica aí para você saber. Geralmente quando o candle tá vindo em tamanhos maiores e aí ele tem uma sequência de candles pequenininhos assim, é porque o mercado está indeciso, tem alguma indecisão. Aqui está uma briga grande do touro e dos ursos para ver como é que vai continuar o movimento, se vai de fato subir ou se vai de fato é, voltar a dar uma caída, tá? E aí o que acontece? Ele rompeu, então a gente já sabe que esse cadê? Esse candle aqui foi um candle de confirmação. Aqui foi um candle de confirmação e aqui foi o meu terceiro candle de confirmação. Então a partir daqui, qualquer candle que encoste na minha linha, eu vou dar a entrada de pullback, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Ele vai vindo aqui, esse candle aqui desce e esse meu candle encosta na linha. Na hora que esse meu candle encosta ou passa da linha, eu dou a entrada falando que ele vai subir. Deixa eu tirar aqui as minhas marcações e mostrar aqui para você que a nossa entrada foi bem aqui, ó, no momento em que ele ou encosta na linha ou passa da linha. Então a gente vai ter dado a entrada aqui falando que ele ia subir. O que aconteceu no candle seguinte? O candle seguinte foi um doji, certo? Só que esse doji ficou acima da minha entrada. Então aqui seria uma entrada vitoriosa, tá? Porque aqui fez um doji. Sobre o doji, o doji o doji ele tem uma forte característica de mostrar que vai ter uma reversão, não uma reversão grande, tá? Uma reversão simples mesmo. Mas ele tem uma grande característica de mostrar que vai vir uma reversão. Então, se aqui ele iniciou uma queda e fez um doji, provavelmente ele vai jogar 1, 2, 3 candles de alta, que é o que acontece aqui. Ele faz o doji e os candles seguintes são 2 candles de alta. Mas só explicando para você, tá? O caso do pullback é bem aqui que a gente daria a entrada e daria o win. Seria aquele win bem apertado, mas daria. Você consegue ver que o doji ele está acima dessa linha aí. Então mesmo que você tenha pego a entrada em cima da linha, o doji ficou acima. Então seria uma entrada vitoriosa. Até agora todas as entradas de pullback que a gente está vendo, todas elas deram vitória. E aí vamos continuar olhando aqui o gráfico. Lembrando, o gráfico tocou aqui, fez o meu pullback, subiu um pouquinho e ele continuou. Ele iniciou com Gatling aqui para baixo, né? Ó, subiu um pouquinho e ele continuou muito perto, chegou aqui, encostou de novo, subiu, tá? Então, como ele tem um Gatling aqui, aqui é como se ele tivesse novamente feito um rompimento, tá? Mas como ele rompeu no Gatling e subiu aqui, eu não considero esse candle aqui um candle de confirmação não, tá? O mais correto aqui seria você não entrar nessa zona aqui, tá? Porque aqui não seria um pullback mais simples, tá? Já seria um pullback um pouco mais diferente de você visualizar e entrar nele com tranquilidade. Mas aqui daria pra gente dar uma entrada, mas já seria um pullback, não é um pullback já tão simples, então eu não vou considerar ele. Então vamos lá, o que aconteceu? A gente deu entrada aqui no nosso pullback, né? Vitorioso. E aí ele meio que fingiu que ia subir, mas na verdade ele começou um leve movimento de queda. Isso que ele começa um leve movimento de queda, ele vem caindo, rompe aqui essa minha linha azul, continuou caindo, rompeu a minha linha amarela, que eu já fiz uma modificação nela, né? Só que essa linha amarela ele rompeu, a maior parte do corpo do candle ficou para cima, né? Tá quase no meio, mas ainda ficou mais para cima. A sombra bem grande para cima também. Então aqui seria um candle de confirmação, 2. No terceiro candle de confirmação ele já começa a subir,
tá? Nesse momento que ele começa a subir, eu tenho uma outra figura de candle aí, um outro candlestick, que eu já falei duas vezes aqui. Consegue visualizar um candlestick aqui? Lembra que eu expliquei agorinha? Falei que primeiro vem o candle pequeno e o outro grandão engolfando ele. Quando vem primeiro o pequeno e o outro grande engolfando, o que que é? É um engolfo de alta ou um engolfo de baixa, né? No caso aqui, como ele começa com um pequeno vermelho e o segundo verde, é um engolfo de alta. Então aqui a gente tem um engolfo de alta. Então se nesse ponto a gente tem um engolfo de alta, eu entendo o porquê mesmo que aqui foi rompido e espero que esse movimento continue subindo. E foi o que aconteceu, ele continuou subindo. Então ele sobe, passa lá da minha linha azul também. Aqui ficou a maior parte do corpo para baixo, então aqui seria um candle de confirmação. Aqui o segundo tocou, o terceiro tocou e rompeu, então não foi nenhuma entrada de pullback, foi apenas ruído. E aí vamos ver o que acontece aqui para frente. Aqui ele volta a descer, ó. Ele volta a fazer um movimento de queda aqui, começa a cair. E aqui ele dá um candle de força, né? Ele faz um candle de força para baixo. Então, rompeu aí a minha linha vermelha, fez um candle de força para baixo. Pode-se até esperar que ele continuasse caindo, mas ele não caiu. Ele começou novamente um movimento de alta, né? Mas a gente ainda não sabe disso, que teoricamente essa parte do gráfico ainda não aconteceu. Então ele deu esse candle de força. A gente pode esperar aí uma possível continuação aqui da queda, mas logo no candle seguinte ele começa a subir, certo? Já começa a fazer um movimento de alta. E aí a gente tem um outro candle aqui que confirma, né? Dois candles verdes confirmando esse movimento de alta. Então aqui a gente já tem uma possibilidade de dar entrada no pullback. Por quê? Porque esse candle rompeu a minha linha amarela e a maior parte do corpo dele ficou abaixo da minha linha amarela. O segundo candle confirmou e aqui é o meu terceiro candle de confirmação. Então qualquer candle que vem a partir desse daqui eu já posso dar entrada considerando o meu pullback. Então o que acontece? Esse meu outro candle aqui ele já sobe e toca e passa a minha linha. Então nesse momento aqui eu posso dar entrada do meu pullback, bem aqui, ó. No momento em que ele passa ou toca a minha linha, dou a entrada para o candle seguinte, falando que é um pullback. Se é um pullback, é falando que ele vai o quê? Cair, né? Se ele veio subindo e tocou, então se ele subiu e tocou, eu vou falar que ele vai cair. Então no candle seguinte, ele caiu e seria mais uma entrada vitoriosa, mais um pullback. Ok? Bom, faz aí as possíveis anotações que você precisa fazer para a gente continuar vendo esse movimento e vamos ver se a gente pega o último movimento aí, porque eu acho que já está dando uma hora, né? Que a gente começou era 10, antes de 10 e meia, deve estar quase dando uma hora. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui, deixa eu tirar essas marcações. Então o que acontece aqui? O nosso gráfico começou, aconteceu o pullback e ele começou a subir, certo? Isso daí que ele começa a subir, esse gráfico aqui rompe de fato a linha amarela, o outro desce e aí fica aquele ruído, né? Aquela poluição em cima da minha linha. E então ele começa a fazer um outro movimento de alta onde ele rompe a minha linha azul também, que até então é a minha linha de moral, né? Na hora que ele faz esse rompimento na minha linha azul, logo em seguida ele desce, toca, depois ele toca de novo. Então aqui não tem como eu ter tido nenhuma confirmação para dar entrada de, de pullback, tá? E lembrando, né, que eu não falei aqui antes, se a gente fosse fazer alguma correção nesse momento aqui na linha azul, nesse momento aqui tá ok, e aqui a gente não precisaria levar ela para cima não. Então aqui não teria nenhuma correção para a gente ter feito não. Então ela continuaria subindo.
Fez aqui um pequeno movimento para baixo, e aí subiu aqui. Na hora que ele sobe aqui, aqui ele começa a fazer um movimento de queda. E aqui a gente tem outra figura, que eu não preciso falar qual é, né? Consegue identificar uma figura aí do movimento de queda? Um candle maior engolfando um candle menor. O maior vem primeiro, o menor vem depois. É um arame de baixa. Tá? Então, bem aqui a gente tem um arame de baixa. Ó, arame de baixa mostrando que possivelmente o meu gráfico vai cair aí. E aqui eu tenho uma confirmação. Aqui você poderia dar uma entrada, não como pullback, tá? Na verdade, sim, como pullback, porque lembra que o pullback não é os pullbacks que acontecem rápido. Essa entrada aí seria um pullback lá de trás. Ó, você vê que essa linha lá de cima faz tempo que ele saiu dela. Faz tempo que ele caiu aqui dela. Aí ele poderia voltar ali e voltar a cair de novo, tá? Mas aqui daria pra gente pegar como resistência também. E lembra que essa linha aqui é uma linha de resistência. E esse candle verde, a pontinha dele toca lá na linha lá de cima. E lembra que essa linha ela é uma zona, né? Então com certeza aqui é uma entrada que a gente poderia pegar como resistência já para a vela seguinte e daria um in, no caso aqui, analisando como resistência. Se não tivesse pego isso, era só você ver que formou a figura. E aí formou a figura de uma reversão de baixa na hora que ela chegou na linha de resistência. Então a gente tem duas confirmações de reversão, né? A confirmação que chegou na resistência, tocou na resistência e fez uma figura de baixo. Então aqui você poderia pegar uma entrada, se você não tivesse pego nessa primeira vela, já pegaria na formação dessa segunda, falando que a próxima ia cair, que foi o que aconteceu aqui, ó. Formação do arame de baixo, e ele começou a cair. Então veio, andou, e aqui ele caiu. Nessa queda aqui, ó, presta atenção, tudo é figura aqui, tá bem legal que tem bastante figura. Nessa queda aqui, ó, você consegue ver qual é essa figura aqui. Eu não vou falar agora, vou deixar você pensar novamente. Que padrão de candle é esse? Que figura de candle é essa bem daqui, ó? Você consegue identificar esse padrão de candle, essa figura de candle aí? Essa figura, esse padrão de candle, são os três soldados negros, né? Os três soldados pretos, que é o padrão de reversão de baixa. Então, se formou os três soldados negros, os três soldados de reversão de baixa, e já fez o rompimento, aqui dificilmente eu vou ter um pullback logo aqui. Eu teria se esse primeiro candle aqui, né? Lembra que se esse primeiro candle encostasse nessa minha linha azul, eu já poderia pegar falando que ele ia continuar caindo, porque ele está vindo de uma formação de três soldados negros, né? Então é uma reversão de tendência considerada forte, né? Considerada bem assertiva. Então ele começou a cair, então aqui dificilmente eu vou ter um pullback, porque eu estou no início dessa minha reversão. Eu só teria se esse daqui encostasse. Se não, eu posso esperar que vai ter aí uns 3 candles, aí, 2, 3 candles, que vai continuar caindo, que foi o que aconteceu, tá? Então além de romper a minha linha azul, ele rompeu a minha linha amarela. Lembra, todas essas minhas linhas aqui são linhas de análise, tá? O gráfico ele não vai obedecer somente duas linhas, ele obedece várias linhas. Então a gente tem que estar sempre levando elas em conta. E aí o que acontece? Esse candle bem aqui, ele faz praticamente um rompimento ali, né? Não é bem um rompimento não, mas ele tenta romper. O que rompe de fato é esse. Então eu poderia considerar esse candle aqui como um candle de rompimento, tá? Que seria o mais certo, porque aqui você vê que ficou, ele meio que terminou em cima dessa linha e aqui ele nasceu em cima dessa linha e continuou caindo. Então eu posso considerar aqui de fato o meu rompimento. Então aqui poderia ser o meu primeiro candle de confirmação. Aqui o segundo candle de confirmação, aqui o terceiro, tá? Lembrando que para minha linha azul já está plausível um pullback aqui, porque já passou 1, 2, 3, 4, 5 para a linha azul. Eu estou contando agora para a linha amarela. Então já passaram-se 3 candles de confirmação. A partir de agora
o meu próximo toque na linha amarela possivelmente vai ser um pullback. Então no meu candle seguinte é um candle verde, ou seja, dá uma subida, mas não chega a tocar na linha. E no candle seguinte ele toca lá na linha, ó. Então na hora que ele tocasse na minha linha aqui, eu daria uma entrada de pullback para a vela seguinte. Então ele tocou aqui, eu daria a entrada para que essa vela iria continuar caindo, né? Ia ficar abaixo dessa altura aqui, que foi o que aconteceu. Então mais uma entrada vitoriosa aí utilizando o pullback. E aí o que acontece aqui? Ele continua caindo, tá? Nisso que ele continua caindo, presta atenção para esse candle aqui que você poderia ter pego uma entrada aí como suporte, né? Não como pullback, mas como suporte. Por quê? Porque ele veio caindo, aí você vê que chegou aqui um candle para subir, aqui seria uma confirmação maior ainda, né? Que tem esse candle aqui querendo subir, e aqui ele desceu com tudo, ó. Na hora que ele desce com tudo, na hora que ele passa por aquela linha lá embaixo, que a gente viu que era um antigo fundo, né? Fazendo papel de suporte, a gente já poderia dar uma entrada aqui como entrada no caso de suporte. E aí, a gente já fez bastante análise, né? Como eu falei, o gráfico está o tempo todo fazendo pullback. Então está o tempo todo subindo, descendo, dando essas oportunidades, possibilitando a gente dar entrada. Então eu não vou continuar fazendo explicação aqui no restante do gráfico, porque eu já expliquei aqui vários cenários, né? Então já deu para você entender direitinho como é que a gente faz a aplicação do pullback, dando uma dica bem legal para você entender o melhor momento para você entrar no pullback, para evitar dar uma entrada de perda, né? E enfim, ó, o que está acontecendo aqui em tempo real? Ó? Em tempo real aqui o gráfico subiu, ó. Esse meu candle aqui, ele não foi de confirmação, porque a parte maior dele está um pouquinho para baixo, mas aí eu tenho aqui ó, um candle de confirmação aqui, tem outro candle de confirmação aqui e outro candle de confirmação aqui. Então o que acontece? A partir de agora, qualquer um desses próximos candles que tocar novamente essa minha linha azul, na hora que tocar eu posso considerar que isso vai ser um movimento de pullback. Porque ele subiu, em algum momento ele vai cair, encostar aqui e vai começar a subir novamente, tá? Então ele pode muito bem cair para tocar aqui ou ele pode continuar subindo também aí por um bom tempo. Vamos tentar esperar um pouquinho aqui para ver se ele vai dar uma queda aí para a gente tentar pegar um possível pullback aí. Ele começou a cair, eu acho que eu tô sem dinheiro aqui porque eu já saquei. Deixa eu colocar um valor aqui que se ele cair a gente dá uma entrada aí. Já tá com um minuto, a 1h10 de aula já tá bem longo. Então vamos esperar ver se ele toca aí para a gente dar a entrada. Aí aqui é uma coisa também muito importante da entrada, tá? Você tem que prestar muita atenção nesse relógio aqui. Tem que prestar atenção no reloginho para você ver quando é que você vai dar a entrada para a vela seguinte e quando é que você não vai, tá? Neste momento aqui, ó, eu vou dar a entrada para a vela seguinte. Por quê? Porque o meu relógio está acima do 30. Então, deixa ele virar aí. Ó. Na hora que ele chegar no 30, vai nascer uma nova vela aqui. Ó, nasceu essa nova vela. Se por acaso eu desse uma entrada agora, eu estaria dando uma entrada para a mesma vela. Tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso em M1. Como eu estou no ativo digital, o meu ativo digital ele só dá a opção de eu entrar M1, M5 M15, mas ele não deixa eu jogar para a próxima vela. Eu teria que seguir esse relógio dele aqui. Então é uma desvantagem aí da conta digital, tá? Então, por exemplo, se ele chegasse a fazer esse toque e o relógio estivesse ali entre 1 segundo e 30 segundos, eu teria que dar uma entrada para a mesma vela, para o final da mesma vela. Ou eu esperaria o relógio fazer o que aconteceu agora, ele virar aqui, ficar acima de 30 segundos, que é a entrada que eu der agora, aí sim vai ser para a vela seguinte, né?
Mas se eu fosse esperar isso, eu poderia perder. Ó. Essa vela já poderia ter descido, já poderia ter encostado aqui. E o relógio antes ia ficar para o final dela. E aí eu poderia dar uma entrada para o final dela, mas ela de fato não fazer um pullback nela, fazer na vela seguinte, que é o mais comum. Ou eu poderia esperar, né, o relógio finalizar a contagem para iniciar a contagem para o candle seguinte. Mas aí se eu esperasse, ela já poderia ter saído aqui do melhor ponto, né, da melhor região de entrada. Isso é diferente do caso da binária. Deixa eu ver se ela está aberta aqui na binária. Tá não, ela está fechada na binária. Tá fechada. Então vamos esperar ela aqui mesmo na digital. Tá querendo chegar lá, né? Ele fez bem aqui um movimento, um candlestick. Tenta descobrir que candlestick é esse daqui, ó. Por isso que ele continuou caindo bastante aí, que esse candlestick é um candlestick bom. Gosto muito dele. Vamos esperar aí, ver se ele vai tocar a nossa linha. Lembrando que a nossa linha que tinha moral, que a gente estava o tempo todo analisando, é essa daqui de baixo, né? Essa daqui é aquele primeiro topo. No início da nossa análise a gente traçou essa linha, né? Ó, se esse candle encostar aqui agora, vai dar certinho, que dá para eu entrar e vai ficar para a vela seguinte, ó, porque o relógio está acima de 30. E como não dá para eu mexer nesse tempo na digital, daria certinho aqui. Agora, se o relógio ficar abaixo de 30 e ele encostar aqui, aí ou eu vou dar entrada para o final dessa vela, né? E aí pode ser que dê certo, pode ser que não. Ou eu espero o relógio virar para eu dar entrada para a próxima vela, que não é o mais aconselhável. Ah, então é melhor operar pullback na binária ou na digital? Na binária você tem mais controle, tá? Mas não impede você de operar de jeito nenhum na digital. Pode operar também na digital tranquilo. O cuidado que você tem que ter é esse do horário do relógio. E com o tempo de gráfico você vai também saber que dá para jogar em 5 minutos às vezes, tá? Às vezes quando o relógio aqui embaixo está chegando perto do 30, do 35, do 40, a gente joga para 5 minutos, que aí fica semelhante a da entrada para a vela seguinte. Ou até mesmo pelo que está acontecendo aqui, né? Como ele está vindo aqui numa perna já mais longa de alta, provavelmente ele vai encostar aqui e não vai cair. Provavelmente ele vai encostar e vai continuar subindo. E aí, descobriu que figura era aquela, que o círculo já até saiu dela? O gráfico movimentou o círculo também. Era essa figura aqui, ó. Se você não tiver identificado ela ainda, ela é a estrela da tarde, tá? Estrela da tarde, que significa que vai vir uma movimentação de queda. E lembrando que aqui é uma região, ó. Aqui, vamos ver se ele vai fazer o toque agora. Tocou, o relógio está acima do 30, dá pra gente dar entrada para a vela seguinte. Aqui é uma região, tá? A gente não fez nenhuma correção nessa linha. Mas se a gente fosse fazer uma correção, a gente subiria um pouquinho mais ela aqui, ó. Deixaria ela um pouquinho mais acima. Mas como é uma região, ela ainda está válida, tá? Então vamos lá, vamos ver aí se essa nossa entrada de pullback vai vingar, vai dar certo. É danado para dar errado às vezes quando a gente faz a explicação dando tudo certo e na hora que dá entrada dá errado, né? Isso daí provavelmente já aconteceu com vocês. Mas não é culpa do mercado, gente, não é isso, tá? Mas aí tá tudo nos conformes para ser uma entrada vitoriosa. Vamos esperar, na hora que der o resultado a gente encerra essa aula prática de pullback.
E é isso aí. Olha aí nosso pullback dando certo. Entrada vitoriosa. E tudo que a gente viu de pullback aqui deu vitória, né? Desde o momento lá que a gente iniciou até agora, todos os pullbacks deram certo. Então, para você ver como o pullback é uma estratégia de entrada muito boa, muito forte. Então, pratique na conta de treinamento. Não arrisque seu dinheiro ainda, porque você está aprendendo. Então, primeiro aprenda para depois arriscar. A teoria, sempre a teoria nesse mundo do investimento, ela é sempre mais fácil, a gente sempre consegue entender na teoria, mas aí na hora que parte para a prática a gente fica cheio de pontos de interrogação. Então a gente só consegue tirar esses pontos de interrogação praticando, principalmente fazendo anotação. Faça anotação no seu caderno dos padrões de candle, faça anotação de como que acontecem esses rompimentos, desenhe aqueles gráficos, aqueles candles do jeito que eu desenhei no início, fazendo a linha, para você visualizar aquilo, entender direitinho como é que vai acontecer esses rompimentos e vai praticando isso, vai tentando sempre visualizar isso no gráfico na conta de treinamento, porque é lá que você vai estar praticando, é lá que você pode errar para depois você poder ganhar o seu dinheiro, tá? Não fique afoito. Muitas pessoas às vezes ficam afoito porque está treinando na conta de treinamento e na conta de treinamento ganhou R$ 100, R$ 200. Aí muita gente às vezes pensa, poxa, eu estou perdendo R$ 100, 200 que eu poderia estar lá na conta real. Mas você não está perdendo nada ainda, que você não está usando dinheiro, né? Você está ganhando, você está treinando. Então é muito melhor você se especializar agora treinando para depois você ir para a, a conta de treinamento, certo? Ela está encontrando outra região ali, ó, e é um candle bem forte, né, de força. Então, como é um candle de força e está encontrando um antigo suporte meu ali, muitas vezes a gente perde entradas por causa disso. A gente vê um candle de força que chegou no suporte e a gente decide, vou dar uma entrada. Calma, o candle é de força, não é um candle qualquer, né? É um candle de força. Então, nem sempre é tão bom dar uma entrada. A gente tem que esperar para ver a reação do candle seguinte, ok? Então, só complementando aqui porque foi o que aconteceu aqui agora. Então, olha o que aconteceu. Ó. Rompeu, maior parte do corpo ficou para baixo, então aqui eu já tenho um candle de confirmação. Esse daqui provavelmente será o segundo candle de confirmação. Se eu tiver mais um, terceiro candle, se ele voltar a subir e encostar aqui, eu posso dar entrada falando que ele vai cair novamente. Ok? Então, é isso aí. Por hoje a nossa aula já está encerrada. Então, forte abraço e boas práticas.